Oi, gente! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o tema é como estudar livros. É um tema que eu gosto bastante porque vocês sabem que eu amo ler. Por isso que eu quero ensinar o passo a passo, o método que eu uso para estudar livros, para extrair o máximo de conhecimento, para procurar entender, né, a visão do autor e me aproximar o máximo possível, né, da interpretação e do que o autor quis dizer, porque uma coisa é falar, outra coisa é entender. Quantas vezes a gente fala algo baseado na nossa bagagem, né, de conhecimento e a pessoa entende outra coisa totalmente diferente. Por quê? Porque são visões diferentes, né? E eu quero que você entenda que todo livro, ele é produto do seu tempo. Então, todo livro, ele nasce em um cenário histórico, cultural, social, econômico, muito diferente do nosso tempo atual. Então, quanto mais antigo é o livro, o cenário em que ele está envolto, né, mais nós temos que procurar, né, embarcar nessa jornada de entender o que será que o autor queria nos passar, né? E os autores, gente, eles são filhos, né, de uma herança intelectual. E é isso que a gente vai ver hoje. E por que que é importante a gente também tentar entender o cenário em que essa obra foi, né, feita, em que essa obra foi elaborada? Porque vamos supor, peguemos aqui Maquiavel, né, o príncipe. Quando a gente pega cru, totalmente cru, vai ler o livro, não tem nenhum contexto, não tem nenhuma base, vai pensar, poxa, que autor cínico. Mas se eu te falar que, olha só, esse livro aqui, O Príncipe, ele foi escrito, Maquiavel estava exilado, existiam muita rivalidade. Ele nasce, né, da necessidade de uma estabilidade política, porque estava totalmente instável naquele cenário. É como se fosse um manual realmente. Então veja como é importante a gente entender o contexto de seu tempo, né? A gente entender sobre o autor, quais linhas ele seguia. E para que a gente possa extrair, é interessante também que a gente entenda o tipo de gênero do livro que a gente está lidando, que estamos lidando. Eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo, porque eu fiz algumas anotações, e eu quero deixar também, eu quero ver se eu consigo deixar anexado aqui abaixo o PDF para vocês. Não sei se é possível, porque o meu canal ainda é um canal pequeno, mas eu vou tentar. Bom, quando a gente está falando em tipo de texto, para cada tipo de texto, a depender do seu intuito, a gente vai extrair de alguma forma. Quando eu falo de um texto, né, de um livro didático, por exemplo, para cursos, para algum tipo de jurisprudência, a gente está falando de um conteúdo, de um objetivo de prova. Então, você vai focar em assuntos que sejam realmente uma abordagem que vai trazer a sua prova. E aí é interessante que a cada capítulo você faça simulados, busque, né, entender melhor, né, aqueles erros que você cometeu. Por exemplo, você faz um simulado, você percebe que errou. Você precisa voltar e ler novamente, procurar entender. Você precisa fazer simulados a cada capítulo, quando a gente está falando de um livro didático. Então, o foco é em questões. Quando a gente está falando de um livro de não ficção, por exemplo, um livro sobre produtividade, sobre sono, sobre o desenvolvimento pessoal em si, a gente está falando em um livro que vai te ensinar algo. Se vai te ensinar algo para que você internalize aquilo, é importante que você já saia do capítulo aplicando aquilo que você aprendeu. Por exemplo, esses dias eu li um livro de como era importante, era interessante a gente acordar mais cedo. Então, o que que eu faço? Eu acordo mais cedo, eu aplico para que aquilo, né, se materialize e não fique só no campo das ideias. Quando a gente está falando de um livro teórico, de um livro denso, né, como filosofia, economia, é interessante que você leia dentro de cada capítulo o início do capítulo, o final, e depois você venha para a base para entender como que ele desenvolveu aquele final. Porque aí você já sabe o final, você vai ver qual abordagem que o autor traz, né? Quais são os argumentos. Quando a gente está falando de um livro técnico, matemática e estatística, a gente está falando de aplicabilidade. Então, é questões. E quando a gente está falando de literatura, que é a minha paixão,
a gente está falando de um conflito central, né? A gente está falando de personagens, de simbologia. É interessante, vocês vão ver aqui ao final desse vídeo que eu vou explicar para vocês, que ao final de cada capítulo, a gente consiga ter domínio sobre aquilo que a gente viu. E aí, antes da gente entrar na parte prática, eu quero falar uma coisa para vocês. Deve haver uma pesquisa da sua parte. Quem é o autor, né? Quando e onde foi escrita essa obra? As influências políticas, sociais, econômicas da época? O autor estava em exílio? Será que ele estava acontecendo alguma perseguição, uma ascensão social? É importante você entender quando e como, em que condições o autor escreveu. Quando a gente vê lá a obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, existe ali um motivo para ele ter escrito aquilo. Na verdade, ele estava fazendo uma crítica. Então, é uma história com um fim muito trágico. Mas ele estava fazendo uma crítica do que estava acontecendo ali. Então, é importante a gente trazer e entender esse contexto para que a gente entenda o que está nas entrelinhas. Quais correntes intelectuais dominavam o período? O que ele queria dizer? O que eu estou falando de correntes intelectuais? Vamos pegar um exemplo muito esporádico, mas que todos vão entender. Por exemplo, quando a gente fala do nosso período colonial, lá, né? Quando a gente fala que Dom Pedro I ficou aqui no Brasil e buscou a independência, e mais tarde a gente vê, né, até quadros sendo pintados com ele em cima do cavalo, né? E depois com ele eu não sei se vocês já viram esses quadros, com um chapéuzinho assim, no meio do povo. Só que, quando a gente estuda e aprofunda na história, a gente vê o contexto social, se a gente pegar só a história cru, a gente vai pensar, poxa, ele lutou pela independência do Brasil. Mas se você pegar o contexto em que havia naquela época uma ideia, uma corrente muito forte que estava tomando conta, né, da época, que era o iluminismo, que tirava essa centralização do poder. Então, Dom Pedro percebeu que lá o pai dele já havia voltado para Portugal, estou falando de Dom Pedro I, e estava perdendo o poder. Ele não queria voltar para Portugal para perder o poder. Então, não era só a influência que ele sofria aqui. Então, você já olha ele assim com a, peraí, não é isso que pintaram. E quem mandou pintar aqueles quadros? Foi o filho dele. Então, veja que muda totalmente a visão que a gente tem sobre as coisas. É importante a gente ver, sim, esse contexto em que a obra foi feita. Será que era uma crítica? Isso vai ajudando, gente, a gente aumentar a nossa criticidade em relação aos assuntos, tá? Então, vamos lá, mão à obra. O que a gente vai fazer quando a gente abre um livro? A primeira coisa é aquilo que a gente chama de mapear ou varredura. Olha só, aqui é o momento em que a gente vai ler a capa, sumário, a gente vai ver os gráficos, você vai realmente varrer o livro, você vai mapear, você vai ler cada tópico, né? Quantos. Me fugiu a palavra aqui. Quantas páginas tem, como que ele está dividido, você vai fazer realmente uma varredura, vai ler a orelha, vai ler tudo, você simplesmente faz uma varredura no livro. É a primeira parte. A segunda parte é leitura seletiva. Essa leitura seletiva, gente, é aquilo que a gente fala entre ler a introdução do texto e o final, né? É a gente buscar ler ali mais ou menos, entender o que é, né, as palavras-chave, não os argumentos, mas as palavras-chave, a ideia central desse livro. E só então a gente parte para quê? Para leitura profunda. É lento, é lendo linha por linha de forma profunda. E aqui vem uma coisa. Não é porque é Platão que escreveu que você tem que concordar com Platão. Existe uma professora que ela fala o seguinte, ela chama Lúcia Helena Galvão. E ela fala, olha, eu não vou com a maioria das pessoas porque é a maioria. Se eu raciocinar e entender que eles estão indo pelo caminho certo, seja um ou dois ou a maioria, eu vou por esse caminho. Então é você raciocinar, é você criar um atrito entre você e o autor do texto. Que bom que Platão foi influente e ajudou muito, e ajuda muito no pensamento filosófico, né?
que a gente tem aqui, até porque a gente é um país muito eurocentrizado. Mas você precisa criar um atrito com o autor, você precisa perguntar. Ao final de cada capítulo, você deve ter domínio sobre quais são os argumentos desse autor. Ele falou algo e argumentou, ele explicou, ele provou isso. É baseado em quê? As teorias dele. Qual é a sua tese? Qual é a sua evidência? Será que ele fala alguma coisa que contradiz o senso comum? Né? Então, quando você cria esse atrito, essa coisa de perguntar e de dialogar com a obra, você consegue até criar uma memorização muito melhor, porque você pergunta, você não está sendo passivo, tô lendo e aceitando o que ele está falando. Será que tem embasamento isso aqui que ele está falando? E você procura entender como que essa ideia, esse argumento que ele traz se conecta com a literatura, com a história, com o momento que está sendo vivenciado. Então, é aqui que você vai começar a criar neuroassociações. Lembra que a gente falou sobre você procurar entender o cenário? Aí, quando o autor escreve alguma coisa ali, você vai associando a coisas que você leu sobre o cenário em que a obra foi feita. Essas neuroassociações te ajudam a memorizar. E quando você explica, você indaga, você pergunta, você aprende, sabe? Então, quando eu venho aqui explicar alguma coisa no YouTube, eu tô aprendendo muito mais, porque eu estou explicando, eu estou memorizando, eu preciso raciocinar. E é isso que você precisa pensar. Você precisa aprender a pensar, você precisa ser criterioso, você precisa aprender a criticar em base em que essa pessoa está falando isso. Que estudo é? Será que esse estudo existe? Só que isso, o que acontece? Vai te demandar mais tempo e mais energia. Só que você vai sair muito maior do que você entrou dentro dessa obra. E pensa, quem se beneficia caso essa ideia, esse argumento, né, desse autor se generaliza, se populariza? Quem se beneficia e quem sai perdendo? Ele tá fazendo o quê? Ele tá argumentando? Ele tá criticando alguma coisa? Ele tá gerando esperança? É isso que a gente deve se perguntar. E é assim que a gente sai maior do que entramos nas grandes obras, seja da literatura, seja não ficção, enfim, qualquer coisa, você deve se perguntar. Você deve entender em que cenário aquilo se aplica, se aquilo se aplica a tudo. E aí você vai criando associações, entende? É assim que se estuda um livro. Não é de forma passiva. E aí você vai sair muito maior do que você entrou. Você vai ter muito mais um arsenal de conhecimento. Você se torna mais criterioso. E assim, a gente finaliza esse vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Vou ficando por aqui, ó. Super beijo, até o próximo vídeo.